porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá! Hoje vou estar entre mulheres do direito. Para além da Marcela, tenho comigo a Catarina Martins. A Catarina é muitas coisas, mas estará aqui connosco como notária. Uma profissão que, ouvindo a Catarina, é uma paixão e uma missão. Rima e tudo. Vamos falar sobre amor, relações, património, tabus e mudanças sociais. Fica, vais gostar. Olá Marcela, olá Catarina. Olá Mafalda, olá Catarina. Olá Mafalda, olá Marcela. Sejam bem-vindas ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Olha, nós hoje temos connosco uma pessoa muito querida para nós, para o GP3S Divórcio Consciente, a Catarina Martins, notária. Eu começaria por aqui, Catarina. O que é uma notária? O que é um notário? Que é uma dúvida que eu acho que as pessoas têm sempre, não é? O que é isto de ser notário? Olha, antes de mais deixem-me agradecer o vosso convite, porque vocês também são pessoas muito queridas para mim, que têm sido muito importantes nos últimos anos da minha vida. Acho que o vosso projeto é um projeto fabuloso e único. Não me canso de o recomendar, quer a amigos, quer mesmo em situações de clientes que estão a passar por processos de ruptura de relações. Portanto, é uma honra estar aqui convosco e partilhar um bocadinho da minha experiência profissional no âmbito também da vossa área aqui de intervenção no GP3S. Portanto, respondendo à tua pergunta, Marcela, uma notária é um licenciado em Direito que exerce funções num cartório notarial e que, no fundo, dá forma a contratos e portanto, resolve extrajudicialmente, ou seja, sem recurso a tribunais, determinadas situações da vida prática das pessoas, nomeadamente uma compra de casa, uma partilha, a realização de um testamento com as disposições de última vontade, a efetivação de uma doação, por exemplo, a filhos, para questões patrimoniais, mas também temos um papel importante na prevenção dos conflitos e também na assessoria ao cidadão comum portanto, como é que funcionam as normas e as regras de direito civil e ajudá-los também na escolha de determinadas opções que podem depois ser uma mais-valia no futuro para prevenir esses conflitos. Portanto, eu costumo dizer que nós temos um papel preventivo na resolução dos conflitos entre os homens, entre as pessoas. E temos esse papel fundamental para tentar também desentupir os tribunais e evitar que determinados processos um dia venham a dar mais trabalho aos juízes e aos seus advogados. É essa a nossa função. Portanto, eu sou notária há 14 anos, trabalho num cartório dito de província, portanto em Amarante, não trabalho numa grande cidade. Portanto, tudo o que passa muito por mim passa através até do contacto com o público direto, porque muitas vezes as pessoas vêm e recorrem diretamente a mim sem recurso a advogados ou solicitadores. E é uma prática jurídica muito, muito bonita, tentar até desmistificar e tentar retirar o caráter como é que eu tenho a dizer, assustador a determinadas demarches, a determinados processos da vida comum. Eu gosto muito disso, gosto muito do que faço, não tenho a intenção de mudar de profissão e todos os dias vou trabalhar com gosto e regresso a casa com o sentido que cumpri o meu dever. Uau, eu agora fui aqui apanhada desprevenida. Estava à espera de todas as palavras, menos da palavra bonito, nesta conversa. Mas a verdade é que, e vocês próprios já o disseram, eu já vos ouvi dizer, que mesmo em caso de divórcios e de separações, há uma certa beleza, porque implica um recomeço, implica uma
uma nova vida. E eu às vezes vejo muito isso, vejo um grande alívio nas pessoas quando finalmente resolvem os problemas e podem partir para, para um novo ambiente, uma nova vida, porque resolveram tudo o que tinham e as coisas ficaram sanadas e morreram ali. E muitas vezes nós temos esse papel fundamental. Olha, e eu acho que disseste aqui uma coisa também muito bonita e muito importante, não é? O notário tem um papel preventivo. Isso. Sendo um papel preventivo, significa que as pessoas, muitas vezes, que chegam até ti, uma boa parte das pessoas que chegam a um notário, não é? A um cartório notarial, têm em regra, para conseguirem chegar aí, neste papel preventivo que têm os notários, são pessoas informadas e que assumem a sua responsabilidade, não é? Porque previamente estas pessoas estão a cautelar interesses e estão elas a decidir, não estão a entregar nas mãos de terceiros decisões importantes da sua vida. Da sua vida, sim, sim. Tu reconheces isto? Reconheço e acredito que seja cada vez mais uma realidade. Há uma coisa que eu notava e que ainda noto em conversa com casais que casaram no passado, muitos deles não fazem ideia qual foi o regime de bens que casaram. O padre é que tratou disso. Não sei, não me lembro, não me lembro de assinar nada. Portanto, há uma demissão completa relativamente às decisões, que são decisões importantes e que depois podem ter consequências patrimoniais incríveis e brutais na vida de um casal. E eu noto isso nos casais mais antigos, em que havia uma entrega e, no fundo, quase uma escolha que era feita muitas vezes. Responsabilização Uma também, responsabilização também, que era feita quase pelo oficiante da cerimónia, que, como vocês bem sabem, até há bem pouco tempo, a maior parte dos casamentos eram católicos, portanto, o senhor padre é que decidia sobre a vida patrimonial dos casais também. Que é qualquer coisa, não é? Que é qualquer coisa Sim. impactante. E hoje em dia, e também até por uma mudança de paradigma da própria Igreja, porque eu também já noto casais jovens que estão a frequentar os cursos de preparação para o matrimónio e que são aconselhados a pensar sobre como é que querem regular as relações patrimoniais, como sendo uma conversa que deve ser prévia ao casamento. Também por imposição da Igreja, também pela questão das próprias conservatórias, que também já começam a sensibilizar os doentes nesse sentido, acaba por aparecer efetivamente cada vez mais pessoas no meu local de trabalho a querer saber como é que podem efetivamente regular as relações patrimoniais que depois vão decorrer da contração de um casamento, que não deixa de ser um contrato, apesar de ser uma relação afetiva, é também um contrato. É mesmo isso, não podemos esquecer que o casamento tem essa vertente, para além da relação afetiva e do lado afetivo da relação, há aqui direitos e obrigações para ambas as partes e, como tal, é um contrato. É um contrato. E felizmente noto uma maior responsabilização pessoal das pessoas que vão contrair casamento, nesse sentido de quererem ser informadas relativamente às consequências práticas do que significa casar. Isso é ótimo, isso é ótimo. Agora ainda há um longo caminho a percorrer e, honestamente, eu sou da opinião que todas as pessoas deveriam, efetivamente, fazer uma convenção antenupcial antes de casar. Eu ia chegar aí, Olha, uma questão muito recorrente, que é uma pergunta que me fazem com alguma regularidade nos últimos tempos é possível, e talvez também aqui influenciados pelos filmes, se é possível regular o património previamente, o património do casal ou do futuro casal previamente ao casamento, ou seja, se os noivos, não é? Os noivos podem ou não, acho que é uma dúvida mais ou menos comum que as pessoas têm, podem ou não acordar, fazer uma partilha prévia, não é? Um acordo prévio sobre os bens. Isto é possível na nossa legislação?
é possível fazerem uma escolha do regime de bens e, consequentemente, com isso, fazer uma regulamentação pós-divórcio do destino dos bens. Portanto, para além da opção de um dos regimes de bens permitidos na nossa lei, também é possível encontrar um regime misto e dizer, por exemplo, que a casa de morada de família será sempre um bem comum, independentemente de quem tenha contribuído para a sua aquisição. Portanto, sim, faz sentido, e faz sobretudo sentido ter essa conversa previamente ao casamento, não devendo nunca ser interpretada como uma atitude de má-fé, ou de oportunismo, ou de golpe de baú, mas parece-me que é uma conversa que, se efetivamente a lei impusesse a realização de uma convenção antenupcial, e eu não estou aqui a chegar a brasa para a minha sardinha, porque os conservatórios também podem fazer convenções, efetivamente é uma conversa importante, que muitas vezes não é tida por pudor entre as pessoas. Não, nós estamos, isso não vai acontecer, damos tão bem, vamos agora falar sobre bens e sobre dinheiros, porque ainda acho que se calhar o dinheiro e a morte são são os dois últimos redutos de temas que não se deve ter conversas, e que as pessoas têm mais medo de ter conversas. E por acaso são duas coisas que eu lido imenso no meu dia a dia, que é a morte e o dinheiro. Muito interessante o que acabaste de dizer. Acho que são os últimos dois temas que as pessoas têm tabus em conversar e ter uma conversa franca e honesta acerca das suas expectativas, é a morte e o dinheiro. E, portanto, eu acho que para mim fazia todo sentido quase forçar as pessoas a terem esta conversa antes de casar. Isso é comum nos Estados Unidos, em que há os prenups, quase todos os casamentos são sujeitos a este tipo de convenção. Aqui em Portugal é uma minoria, e efetivamente, se nada se disser, se nada se falar, vamos cair no regime da comunhão dos bens adquiridos. Portanto, que é o que regula a maior parte dos Olha, casamentos. nós as duas sabemos Claro, o que é que são sim. os regimes. Eu não. A Mafalda está aqui, eu A já percebi Mafalda que está não. aqui um bocadinho, embora vá percebendo, porque vai acompanhando aqui muitos vossos casos, divórcios, claro. não é? Uhum. Mas não tem esta formação jurídica, e se calhar para quem nos está a ouvir seria importante nós explicarmos o que é estes três regimes que nós temos. Nós, na verdade, temos três regimes de bens, não é? Este, Sim. o supletivo, aquele que, se nada disserem, da comunhão de adquiridos. Adquiridos, exatamente, sim. É o que a maior parte dos casamentos acabam por ser celebrados sobre esse regime, desde a entrada em vigor do nosso Código Civil, desde 1967. E depois temos Olha, eu o vou regime fazer aqui o papel, Sim. de quem não percebe, não é? Sim, Mafalda, por favor, Então, faz o isso, primeiro faz isso, senão regime, eu se bem perco-me. percebi, o primeiro regime é aquele que, se ninguém disser nada, se nenhuma das partes disser nada, é o regime que vai vigorar. E esse De ambas regime, as partes, porque a convenção também tem que ser assinada pelas duas, tem que ser escolhida pelas duas, não pode ser imposta unilateralmente por uma única parte. então, se nenhuma das partes disser nada, Sim, fica o regime que é o regime da comunhão de de adquiridos, sim, dos comunhão bens de adquiridos, que o adquiridos. que é que quer dizer? Significa que basicamente todos os bens que sejam comprados ou adquiridos de alguma forma onerosa após o casamento são de ambos os cônjuges, hum, independentemente daquilo que acontecer, portanto, casas, carros, cotas sociais, mesmo a escritura sendo assinada apenas por um, significa que os bens que são adquiridos com recurso portanto, a dinheiro, pertencem a ambos. Fora dessa comunhão de adquiridos, portanto, adquiridos Olha, só implica aqui aqui, já. posso só dar aqui, Sim, desculpa, força, Catarina, porque força, eu acho que há Marcelo. aqui às vezes uma confusão, que é na comunhão de adquiridos, são adquiridos onerosamente. Onerosamente, portanto, era isso que eu ia dizer. Portanto, O tudo o que é que é doado onerosamente? onerosamente é com recurso a dinheiro, no fundo, que implica aqui uma perda Compra. patrimonial para adquirir um determinado bem. Isso implica os bens comprados, mas também os bens que sejam objeto de dação em cumprimento. Pronto, no fundo, tudo o que implica aqui uma perda de capital que é trocado por um bem que entra no património do casal. Também os vencimentos de ambos os cônjuges fazem parte dessa comunhão, portanto, independentemente de cair numa conta própria ou não, os vencimentos são de ambos. As indemnizações por despedimento também serão para ambos. Portanto, E as contas tudo que bancárias? Mesmo que Depende, esteja no nome só de um. depende. depende, Aí depende.
depende tem a ver aqui com o que a Catarina explicou, não é? De onde é que estes de onde é que rendimentos entra o rendimento. são Portanto, provenientes. imaginemos que, por exemplo, temos uma casa de um dos cônjuges que era uma casa comprada em solteiro, e essa renda, a renda do eventual direito ao arrendamento que essa casa esteja a ser arrendada, essa renda vai ser património daquele que a tem. Portanto, porque é uma casa que é solteiro, portanto, não entrou para a comunhão dos bens adquiridos, não foi adquirida depois do casamento, mas sim antes, está arrendada, portanto, a renda é daquele cônjuge. Já não será assim com uma casa que seja comprada por ambos e que seja posta a arrendar após o início do casamento. Aí já é uma renda que entra para o património comum de ambos. Ok. E se for A um mesma- negócio? Um negócio que a pessoa, entretanto, durante o casamento, desenvolve um negócio e. Casado na comunhão de adquiridos, as cotas de umas cotas sociais são bens comuns, mesmo que seja só titular um deles. Portanto, serão um dia em caso de partilha também levadas, portanto, serão partilhadas, mesmo que o titular seja só o marido ou a mulher, portanto, um dos cônjuges. Portanto, neste caso, o que é que fica fora da comunhão? Ficam fora os bens que são herdados e ficam fora os bens que são doados. Ficam também fora as indemnizações que sejam recebidas, por exemplo, em consequência de um acidente, em que haja causa de danos, portanto, pessoais, a nível corporal, de uma lesão corporal, mesmo a nível não patrimonial, mas que sejam específicos daquela pessoa. Okay. Grosso modo é isso que vai ficar fora aqui da comunhão de adquiridos, que é o regime que a maior parte das pessoas estão casadas. O que não deixa de ser engraçado e que às vezes suscita muita perplexidade e até muita reclamação dos meus utentes, é que mesmo fazendo uma partilha, casado e comunhão de adquiridos, portanto o bem a partilhar nunca entra no património comum do casal, o cônjuge também tem que autorizar, tem que dar o seu consentimento e tem que estar lá presente ao ato. Portanto, a lei mesmo assim, relativamente às coisas que são herdadas ou que são doadas, no caso de se fazer negócios sobre elas, reconhecendo que são bens próprios, exige na mesma autorização do outro cônjuge. Portanto, tem que ter conhecimento do negócio portanto, para se poder fazer a escritura de forma perfeita, senão é anulável. Isso é uma coisa que causa imensa perplexidade nos meus clientes. Então é meu, foi-me deixado, foi herdado e agora ele também tem que vir consentir. E às vezes a verdade é que honestamente há muitas situações de partilhas que ficam paradas e muitas vezes ficam estagnadas e são bloqueadas pelos genros e pelas noras e não pelos filhos. Porque a lei exige este consentimento do outro, reconhecendo na mesma que são bens próprios, que ali estão, mas precisamos do visto. Isso causa às vezes muitos constrangimentos. Portanto, há formas de o suprir, mas não de uma forma imediata. E, portanto, é também uma das coisas que eu acho que a lei está completamente desajustada. E há muita desinformação também, não é? Para além da lei poder não estar aqui a servir da melhor forma as pessoas. A sociedade. A sociedade. Há também uma desinformação muito grande. E voltando aqui um bocadinho atrás no que tu disseste, desta importância que se calhar faria tanto sentido, que era ser quase que obrigatório pelo menos um momento de reflexão sobre o regime de bens. Essencial. Eu acho que isso era, porque se nós que falamos aqui, o nosso projeto é Divórcio Consciente, eu e a Mafalda temos vindo a falar muito, a desenvolver a ideia do casamento consciente. Se houvesse esse momento prévio, se calhar até haveria algumas partes que, ao falarem de dinheiro, e como tu disseste muito bem, este pudor que existe de falar de dinheiro, muitas vezes as pessoas iriam perceber que se calhar nem teriam muitas condições para formalizarem uma união, porque iriam perceber nesse momento que não tinham condições para sequer conseguir falar sobre património. Sobre isso de uma forma honesta e autêntica, e acho que falta muito essa conversa.
felizmente, como eu vos disse há bocadinho, eu acho que cada vez mais as pessoas têm vindo a tomar essa consciência e a responsabilizar-se mais por esse tipo de decisão. Mas a verdade é que o número de casamentos também tem vindo cada vez mais a cair. Portanto, podemos falar sobre isso, mas se calhar muito da própria realidade social que o casamento regulava e que, portanto, e que o Instituto do Casamento regulava tem vindo a perder espaço face à união de facto, em que já não Mas temos se aqui calhar. essas questões, não é? Eu, por acaso, acho que é um tema que pode ser bem interessante irmos fazer também essa comparação entre a união de facto e o casamento. Mas Sim, sim, estávamos a sim, falar sim. dos 3 regimes. Ah, Falámos sim, do não, um. vamos voltar atrás, sim, sim. Sim, sim, Portanto, sim, com a sim. comunhão de adquiridos é esse o É regime, depois este. temos a comunhão geral de bens, que é um regime que vigorou até 1967, ainda existe nos casamentos mais antigos. Vigorou Portanto, como pessoas regime supletivo, não como é? supletivo, exatamente, era o supletivo até 1967, isso compreende, porque era uma realidade social completamente diferente, em que fazia efetivamente sentido pela própria dinâmica social em que as mulheres raramente trabalhavam e só podiam trabalhar com autorização do cônjuge-marido, haver aqui uma comunhão total dos proveitos e dos rendimentos que existiam. Atualmente, para se escolher este regime de bens, é importante em que tudo é de todos, no fundo. São pouquíssimos os bens que são excluídos da comunhão, portanto, mesmo os bens que são doados e herdados integram a comunhão conjugal, a não ser que tenham sido expressamente deixados ou doados com essa cláusula de incomunicabilidade, o que é raro. Portanto, esse regime, para ser escolhido atualmente, tem que ser previamente escolhido antes do casamento através de uma convenção antenupcial. Mesmo assim, a lei limita a escolha desse regime porque, por exemplo, não permite que esse regime seja escolhido no caso de cada um dos cônjuges ter filhos de anteriores relações, que não sejam filhos em comum. Portanto, neste momento já é admissível, se os filhos forem em comum, escolher-se o regime da comunhão geral. Se os filhos forem portanto, de outras relações e não tiverem os progenitores corresponderem aos noventos que vão fazer a convenção antenupcial, o mesmo não é permitido. E se não tiverem filhos de todo? Podem Podem, escolher. depois casam e depois vêm os filhos, não Podem é? escolher, com mais uma exceção, a idade tem que ser inferior a 60 anos. Ok. Ok. E depois, se Portanto, vierem filhos, não faz mal, não é? Desde que tenham. sim, E se sim. vier um filho fora do casamento? Se vier um filho fora do casamento, não altera aqui as relações patrimoniais. Ok, ok. A não ser que, e eu também admito isso como possível, numa convenção antenupcial, prévia ao casamento, seja dito que, ok, no caso de vir a existir um filho fora do casamento, há uma alteração. Mas isso tem que ser escolhido Ok. antes do casamento. Uau, mas podes escolher isso também. Pronto. Uhum. Desde que seja antes do casamento, depois não. Por exemplo, é possível vigorar um determinado regime de bens, por exemplo, a separação de bens até ao nascimento do primeiro filho, e depois passarmos para a comunhão de adquiridos. Ah, ok, ok. Mas Isso é isto tem muito que ser tudo importante. discutido e pensado Pois, uau. antes Sim. do casamento, porque depois de casar já não é possível fazer a Ok. alteração. E é com o notário ou com o advogado que se faz isso? É com o notário ou, em alternativa, na Conservatória do Registro Civil, ao instruir o próprio processo de casamento. Ou seja, para uma consulta jurídica podem-no fazer com o advogado e o advogado Claro que sim. orientar, mas a Uhum. formalização é sempre com o notário. O É com o advogado, isto não é notário, um sim. ato Não, não. Ou com o notário ou dentro do próprio, perante o oficial público, dentro do próprio processo de casamento. Neste Ok. momento, nós estamos a fazer imensas escrituras de convenção antenupcial e também uma escritura especial, que é a escritura de escolha da lei aplicável, que as conservatórias estão a exigir, porque cada vez mais há casamentos que tocam ordenamentos jurídicos estrangeiros, seja porque sejam entre imigrantes portugueses que vão viver logo após o casamento para o estrangeiro, seja porque são casamentos entre portugueses e estrangeiros. E, portanto, a conservatória neste momento está, e bem, a sugerir e quase a impor essa escolha da lei aplicável, porque também é uma questão muito importante saber qual é a lei, de que país é que vai, portanto, regular as relações entre os cônjuges. muito, muito importante. E muito Ok. interessante, bons sinais dos tempos, de também haver essa Essa orientação preocupação.
dos próprios funcionários sentirem que aquilo não pode ficar ali no vazio. Sim. No vazio, porque naturalmente, e há um risco grande de ocorrerem problemas posteriormente, de depois ter que se decidir em tribunal mais tarde, com muito mais chatice, com muito mais menos capacidade custos, de ponderação. exatamente, custos para decidir afinal qual era a relação que regulamentava aquele casamento. E agora, voltando atrás, antes que me esqueça, depois temos o regime da separação. E o regime da separação, efetivamente, não há bens comuns. As pessoas podem comprar coisas juntas, mas compram na proporção do efetivo dispêndio de recursos, ou seja, 50%, portanto, cada um é proprietário de metade. Ou se comprarem um apartamento e um entrar com 70% e outro com 30%, é isso que vai ficar depois a nível da escritura e de registro predial. Portanto, não há bens comuns, ou melhor, não há bens comuns do casal, há bens em que os cônjuges podem ser comproprietários, é quase como se fosse uma sociedade, ou quase como se estivéssemos no regime da união de facto. Isto pode parecer igual à comunhão de adquiridos, mas não é, porque um dia, em caso de dissolução do casamento, nunca se fará uma partilha, mas sim uma escritura de divisão de coisa comum, que é uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, nós aqui no regime da separação de bens, cada um tem os seus bens. Portanto, podem efetivamente investir juntos, mas já não há aquela presunção que cada um tem metade das coisas, como acontece na comunhão de adquiridos. Todos os investimentos, todas as aquisições que são feitas, têm que ser explicitadas exatamente qual é a proporção que cada um compra e que cada um investe. Para mim, e isso, pronto, sou suspeita, acho que este é que deveria ser o regime de regra. Acho que este é que deveria ser o regime de regra E como é que se fazia isso, Catarina? à sociedade atual. Como é que se faz isso? Como é que se faz por isso? convenção também. Escolhes a separação também por convenção antenupcial. Mas quando vamos fazer, imagina que se opta por que eu opte por esse regime e depois adquirimos um barco e que eu entro com 20%, o meu marido entra com 80%. Na própria escritura faz... Na própria escritura vai dizer que, portanto, o António compra 80% ou 80 100 avos do barco e a Berta compra 20 100 avos do barco. Gostaste, Marcela? Gostei. Do António e da Berta? É um clássico dos casos práticos das faculdades de Direito. Eu pensei que me estavas a poupar, Catarina. Por um lado pensei, vai-me casar com o António, não me diga. Podes casar com o António, se quiseres. O António quem fez faculdade de Direito, os casos práticos é a ABC. É o ABC. É o António casado com a Berta que tem o Carlos, no filho. Pronto. Ok. O ABC. É sempre isto. Portanto, eu estava aqui a recorrer aqui aos meus anos de estudante. Mas sim, não há qualquer problema. Estou a ver a nostalgia em vocês as duas. Pois estamos um bocadinho nostálgicas. Já há pouco tempo, isso também não foi assim há tanto. Não, foi ontem. Eu acabei não foi. E a Marcela anteontem, portanto está tudo certo. Mas sim, não há problema nenhum e podemos fazer constar isso nas escrituras. E isto faz muito sentido, por exemplo, quando é investimentos. Cada um vende o seu apartamento solteiro e vão comprar uma casa maior. Os apartamentos têm valores diferentes, têm avaliações diferentes. Não faz sentido nenhum só porque o banco diz que tem que comprar 50-50, porque é o que estão habituados as pessoas comprarem 50-50. É possível um comprar 65 e o outro comprar os 35. Nada impede isso. E faz todo o sentido e é muito mais justo um dia que efetivamente haja uma dissolução do casamento. E nem precisa de ser por divórcio, pode ser por morte. Mas faz todo o sentido que efetivamente aquele património que foi trazido pelaquela pessoa seja depois ter, portanto, um espelho jurídico e legal dado pela lei e não tratar isto como se fosse sempre 50-50. Do ponto de vista emocional e cognitivo da percepção do casamento, qual é a diferença quando abordamos um casamento nesta ótica de, olha, a partir de agora estamos juntos, tudo o que adquirimos é metade por cada um, independentemente do contributo material que cada um traga, versus vamos continuar a fazer à proporção da contribuição de cada um. Olha, Mafalda, eu honestamente acho que se as relações estão para funcionar, tanto faz ter as coisas em copropriedade como em comunhão. Mas parece-me que há uma sensação e há uma percepção de
que é mais justo e é mais seguro, seguro que efetivamente se haja um espelho relativo de realmente do investimento patrimonial de cada uma das pessoas. Não é uma questão de má fé, mas as pessoas enlouquecem, as pessoas mudam de perspectiva, mudam de valores e, portanto, não é desconfiar de ninguém, não é dizer que as coisas estão condenadas ao insucesso se formos casar no regime de separação de bens e que vão ser absolutamente bem-sucedidas se casarmos no regime da comunhão geral. Acho que é simplesmente uma questão de espelhar aquilo que é a realidade. Estamos a falar de uma sociedade em que é normal e é natural que cada um tenha as suas contas bancárias, que faça as suas compras, compre a sua roupa, que tenha o seu cartão multibanco que movimenta como bem entender e que faz até os seus próprios investimentos. Eu não vejo com maus olhos, portanto, que exista uma separação de patrimónios e acho que isso facilita muito no caso da dissolução de casamentos. A verdade é que não me parece que seja um ato desrespeitoso optar-se por um casamento na separação de bens, faça um casamento na comunhão geral. Acho que não é uma questão de confiar ou deixar de confiar. Acho que, bem pelo contrário, acho que casar na separação de bens até é um ato de confiança e de responsabilização. E também de reconhecer a individualidade do outro, mesmo estando numa relação comigo, reconhecendo as suas próprias necessidades, reconhecendo os seus gostos, os seus interesses, e quando chegar à altura de fazermos investimentos em comum, fazemos esses investimentos em comum com a mesma tutela jurídica que no fundo iria acontecer se casássemos na comunhão. Portanto, para mim faria mais sentido que o regime regra fosse a separação de bens e se efetivamente as pessoas entendessem que as suas necessidades são muito mais atendidas com o regime da comunhão, então nesse caso escolhiam. Agora, não me faz... na separação de bens já não há aquela necessidade que eu falei há bocadinho do cônjuge vir a um processo de partilhas em que não é herdeiro ter que dar aqui o seu consentimento. Portanto, assuntos de família ficam completamente bloqueados e ficam aqui Separados, não sujeitos às vontades e aos caprichos das noras e dos genros, e portanto aqui é muito mais, as coisas são muito mais compartimentadas e fazem muito mais sentido para mim. Fazem muito mais sentido para mim. E achas que tem a ver com o mindset que cada pessoa traz, Catarina? Também. Acredito que sim. Eu vejo que, portanto, na geração anterior à minha, havia ainda o mindset de uma única conta, tudo vai para ali e depois a gente entende, ok? Os vencimentos caem ali, os rendimentos gerais caem ali, os reembolsos IRS caem naquela conta comum. Hoje já acontece. E eu acho que hoje já estão diferentes. Acho que as coisas já estão diferentes. E depois até porque isso pode ser mais tarde cobrado. Às vezes há uma divisão completa de um cônjuge relativamente à situação financeira, portanto todas as contas, todas as decisões financeiras estão na mão de um, e depois há uma demissão do outro. E um dia, quando efetivamente se dá a ruptura inevitável daquela relação, isto depois muitas vezes vem ser trazido à colação, porque eu nunca fui senhora das contas, eu não sei o que lá estava. Porque havia essa comunhão dos proveitos que acabava também por responsabilizar uma das pessoas, porque não gosto de coisas, não gosto de fazer pagamentos, não quero saber, não. Também quando há a vida em comum, e agora estou aqui a imaginar, ok, mas cada um ganha o seu dinheiro, cada um tem a sua conta, cada um tem os seus bens, mas também há condições de vida que permitem um adquirir coisas, às vezes à custa do esforço e do empenho também do outro, não é? Claro, sim. Em que, sei lá, se um deles é o que fica sistematicamente com as crianças em casa quando elas ficam doentes, o seu ordenado vai ser francamente mais baixo do que o outro, ou um que resolve apoiar a carreira do outro e tanto o outro vai avançar na carreira financeiramente com mais capacidade e um fica para trás financeiramente. Exatamente, sim. Isso acontece. Isso é independentemente do regime de bens que aqui se escolha, não é? Portanto, são decisões que são tomadas pelo casal, às vezes são forçadas por um deles,
E em caso depois de ruptura, então teremos que recorrer quase àquela nossa válvula, há um instituto que nós recorremos, que é o enriquecimento sem causa. Portanto, temos que entrar com isso, dizer, ok, aquela pessoa teve benefícios patrimoniais relevantes à custa do meu esforço pessoal e eu empobreci. Porque deixei de investir na minha carreira para aquela pessoa poder investir na carreira dela. Ela hoje ganha muito mais que eu, tem um nível de vida muito mais alto que eu, estamos divorciados, eu não estou a beneficiar desse nível de vida que ela atualmente tem e, portanto, aí temos que entrar com esse instituto enriquecimento sem causa. E mesmo a aquisição de coisas, repara, fica um com 2 carros, mesmo que compram-se 2 carros, fica um para cada um, mas o carro está em nome daquele que adquiriu. Sim, sim. Não é? Acho que isso também levanta questões do ponto É, de mas vista do projeto de família. Claro, claro que sim. E esse é o projeto que deve ser discutido antes de se casar. Se calhar. É, mas nas relações que efetivamente existe uma participação real, efetiva e conscienciosa do casal, não é? Quando não existe um que se sobrepõe ao outro, no que estamos a falar, daquilo que é a relação do casal, na relação conjugal, isso é discutido e é conversado. Estas questões colocam-se quando não há diálogo e conversa sobre questões práticas e patrimoniais que depois, em caso de ruptura, vão acontecer essas questões que estás agora a Vão levantar, explodir. Mafalda, não é? Vão Sim. explodir. Então aqui, E às imagina. vezes, atenção, e às vezes é porque há um que efetivamente assume o controle das finanças e do património da família e decide como é que faz e deixa de fazer e decide que tu agora vais ficar em casa e vais tomar conta dos filhos enquanto eu posso trabalhar de uma forma mais integral e dedicada. Mas outras vezes também é preciso ver o outro lado, e isso é verdade, ficando o outro efetivamente a dar de uma outra forma à família, e isso depois pode ser avaliado num outro instituto, como a Catarina estava a dizer, mas depois também temos o outro lado da moeda, também há pessoas que escolhem não trabalhar. Uhum. Exato, sim, completamente. Sim. E confortavelmente ficar a beneficiar do esforço financeiro do outro. Sim, Também, isso também. também há o reverso, não é? Também, Sempre, é verdade. sempre, Então, sempre. e é possível, imagina que casados com separação de bens, total, não é? E entretanto a família faz uma opção desse género. Olha, a mãe fica a trabalhar, vamos pôr assim, mas pode ser de outra Certo. maneira qualquer. Então vamos fazer ao contrário. O pai fica a trabalhar só em part-time para poder dar apoio às crianças no dia a dia da escola e, portanto, fica com menos dinheiro disponível para fazer investimentos e para desenvolver, ok? Tudo bem? E a mãe investe na carreira e vai ter muito sucesso e vai conseguir ter dinheiro, fazer investimentos, capitalizar esse dinheiro, enfim, fazer aquisições, tarará. É possível entre o casal fazer um acordo do género, ok, eu fico em casa, fico num part-time e suporto mais aqui a família, tu ganhas mais dinheiro e investes mais na tua carreira e agora vamos adquirir uma casa, por exemplo, eu não tenho capital para entrar, mas eu aceito esta condição se tudo o que adquirirmos fica 20% em meu nome e 80% em teu, ou 40% em meu e 60% em teu. É possível também fazer isto? Dado que sou eu que estou a investir aqui em casa para tu poderes ir ganhar dinheiro? Sim, mas todas essas convenções têm que ser feitas previamente ao casamento. Portanto, isso Até se houver alterações no casamento, imagina, entram os dois na mesma capacidade, mas depois há um que é lançado e tem possibilidades completamente diferentes. Entretanto, vêm os filhos e nós não sabíamos, pensávamos que íamos ter um e afinal temos 5, não é? Isto muda tudo. Certo, muda tudo, mas, portanto, a lei não te permite mudar o regime de bens. Agora, permite é sempre por via desse enriquecimento sem causa ou por via das compensações entre os patrimónios, porque estamos a falar mesmo de uma separação de bens, só vamos ter aqui 2 patrimónios, o património próprio de cada um dos cônjuges. Portanto, se há aqui um património a enriquecer e o outro a empobrecer, há sempre possível ser possível fazer essa compensação. Claro que, naturalmente, é possível fazer esse acordo que tu me estás a dizer de fazer a aquisição de determinado bem, explicando até, eu não vejo aí qualquer problema de colocar numa escritura, portanto, que essa aquisição é feita para compensar a perda de rendimentos de uma carreira. Ok, então isso é possível. Sim, eu não acho que isso seja uma fuga ao princípio da imutabilidade das convenções antinupciais. Portanto, a aquisição de um bem com percentagens diferentes, quanto muito há aqui uma doação entre casados. Mas se alguém, portanto, diz Marcela.
Estamos a complicar, estamos a entrar aqui dentro Estamos a daquele complicar, regime, exatamente. estamos aqui a entrar em Em questões especificidades. técnicas mas sim, Mafalda, não vejo aí problema nenhum. O que eu acho é que, acima de tudo, e acho que isto é que tem que ficar claro para as pessoas, são conversas que têm que se ter, por muito chatas que sejam. Acima, São desculpe, conversas que têm que se ter, têm que se ter, é têm que isso, ser, é isso. Porque, têm que ser porque feitas. o que o nosso legislador pressupõe é que, e por isso é que não se pode mudar depois durante o casamento, é que estes acordos sobre o património devem acontecer antes do casamento, porque durante o casamento pressupõe o nosso legislador, ou seja, é o que está na raiz de não se poder fazer alterar depois aqui as convenções nupciais e o regime de bens durante o casamento, é que entre os cônjuges pode haver um que se sobrepõe e controla mais o outro, não é? Exato. E, É para, e como é para isso, evitar isso. para É para evitar evitar isso. Porque porque a relação afetiva pode levar a que um aceite, Domínio, submeta, exato. um Do domínio e outro. o outro se submeta às decisões do outro cônjuge. Então, todos estes pré-acordos devem ser feitos antes. Claro. Até mesmo o Obriga essa acordo, conversa. mesmo o acordo de promessa de partilhas, um contrato de promessa de partilhas, durante a constância do casamento, ele só é válido já na pendência da Da ação de pendência do divórcio. divórcio, exatamente. Eu Um tenho que contrato. tem que se ter o cuidado quando se faz aqui, por exemplo, quando eu faço aqui na pendência eu tenho que dizer claramente que ele é feito na pendência da ação de divórcio, porque senão não é Já foram válido. declarados nulos. Sim, sim, sim. Ok. Então agora vou fazer uma pergunta também da mais esquisita. Então repara, então se nós caso-me, não é? Vou-me A Mafalda casar. está-nos a complicar aqui isto tudo. Não é Catarina. nada. Não, é um bocado A Mafalda está aqui a pensar se calhar convém-lhe casar, afinal, um dia a destes. perceber se convém ou não e como, não é? Então, Então, ok, vou-me casar, escolhemos que falo com o meu noivo, escolhemos então qual é o regime que queremos, casamos, e depois, passados uns anos, a nossa vida muda muito. E percebemos que a convenção que temos já não serve. espelha a nossa realidade. Então, qual é a alternativa? É divorciarmos-nos e voltar a casar com uma nova Se vocês convenção. casarem no regime da É isso? comunhão, quer adquiridos, quer a geral, é possível fazer a separação judicial de bens. E, portanto, é a única forma que a lei tem, é que há uma válvula de escape em que, se existe perigo de dissipação do património comum e mesmo dos bens próprios, também podem responder perante dívidas comuns em algum caso. Então, nesse caso, pode ser pedida uma ação judicial, portanto, passa por judicial, carece de requerimento ao tribunal, carece de prova, para alterar aqui o regime da comunhão para a separação judicial. Essa é a única forma. Não se pode passar da separação para a comunhão. É isso, implica um divórcio e depois um novo casamento. Então, mas podemos fazer isso. Olha, querido, vamos nos divorciar Só para porque podermos fazer uma agora, nova convenção. exatamente, sim. Ok. Isto, atenção, que não é líquido em todos os ordenamentos jurídicos. Por exemplo, na Alemanha é possível fazer uma alteração de regime de bens durante o casamento. Aqui é que não, por exemplo. Ok. Teríamos que nos divorciar e voltar a casar. Exatamente, sim. Se for se entrar numa separação e querem uma comunhão. O contrário, é possível através de uma ação judicial de separação judicial de bens. Muito bem. Como estás a perceber, Mafalda, há muito tempo, porque nós nesta matéria não temos alterações desde 67. Ui. O que tivemos alterações das dinâmicas familiares substancialmente, não é? Em Portugal, e por isso há muito, não é? Estamos em 2023, que o regime patrimonial de bens de casados necessita de ser mexido. Agora, aquilo que a Catarina disse há pouco, que eu acho que era mesmo, era uma coisa tão importante, era a obrigatoriedade, no momento em que as pessoas estão aqui a formalizar o processo de casamento, decidirem e pensarem e ser-lhes colocado obrigatoriamente, ou seja, a lei impor isto, porque todos ganharíamos com isto, todos nós, Sem dúvida. sociedade, não é? Porque Sem depois dúvida. temos os serviços todos, porque nós sabemos que uma das grandes dificuldades dos divórcios, para além das questões afetivas, para além de quando existe filhos, e mesmo quando não existe filhos, a grande dificuldade é depois a partilha. Claro. Gera aqui sempre uma situação nova, e situação nova que é que vai trazer aqui determinados medos, determinadas inseguranças, porque, para além de toda a disrupção emocional
há muitas vezes também uma disrupção patrimonial muito grande. Portanto, há a saída, ter que se arranjar uma casa nova, há perda de rendimentos que já estavam dados como certos, ou pelo menos que eram tidos nas contas dos orçamentos. E tudo isso gera aqui uma disrupção tão grande, a par da cessação de uma relação, que isto tem um impacto brutal na vida das pessoas. Portanto, se isto fosse, pelo menos, perceber o que é que me vai acontecer em caso de divórcio, e se essa conversa fosse tida antes do casamento, às vezes as coisas seriam possivelmente mais fáceis, ou pelo menos não tão difíceis. Não tão difíceis. E eu acho que essa é uma conversa fundamental e fulcral de se ter antes de se casar. E isto é válido para os casamentos, mas, em bom rigor, para a união de facto também Essa era a é um próxima pensamento. pergunta, Catarina. Essa é a próxima pergunta que é, então, e entre falarmos e decidirmos sobre casamento ou união de facto? Qual é a conversa a ter? Quais são as perguntas a fazer? Quais são Olha, as questões a colocar? eu acho que aquilo que eu vejo hoje em dia é que a maior parte das pessoas opta por uma união de facto em que seja numa situação prévia ao casamento. Portanto, vamos viver juntos, vamos partilhar contratos de eletricidade, de luz, de água, de internet, de renda, se for preciso, e depois logo vemos se isto resulta ou se não resulta, e podem ou não avançar para o casamento. Há casais que estão décadas assim e que nem sequer sentem necessidade de formalizar e de avançar para o casamento. Qual é a diferença que eu vejo em termos práticos relativamente à união de facto e ao casamento? Isso é uma questão sucessória. Porque a união de facto não assegura, em caso de morte de um dos membros da união de facto, direitos ao outro, com exceção de poder permanecer na casa conjunta. E também algum tipo de direitos relativamente a benefício de pensões de invalidez e desculpem, pensões por morte. Tudo o resto não é assegurado pela união de facto, e isso pode causar também muitos constrangimentos. Portanto, a pessoa que morre pode nunca ter pensado nesse assunto, ou nunca ser uma situação inesperada, por um motivo ou por outro, aquela casa não é dos dois, e deixa a outra pessoa numa situação muito Vulnerável. fragilizada e vulnerável. E, portanto, isto só se consegue assegurar por via deste momento, através da realização de um testamento. E é uma coisa que também as pessoas, mais uma vez, têm pudor em falar, porque isso implica falar e planear a sua própria morte. E também, isso é a grande diferença que eu vejo em termos práticos entre a união de facto e o casamento. Depois há outras que são relativamente aos deveres conjugais, que continuam a existir para o casamento e não existem para a união de facto. Os deveres de Quais são os fidelidade. deveres conjugais, Catarina? Os deveres conjugais são 5: o dever de assistência, o dever de cooperação, o dever de coabitação, o dever de fidelidade e o dever de... Falta-me aqui de cooperação. Ora, respeito. É Respeito, respeito, é. respeito. É o respeito, cooperação, assistência, fidelidade e coabitação. E, portanto, na união de facto não se está vinculado a estes deveres. E estes deveres estão mesmo previstos na lei. Isso fazem parte do contrato de casamento, contrato afetivo ou patrimonial, que é o casamento. Portanto, há todos estes deveres que existem, e isso tem... E mais uma vez, acho que aqui a lei precisa ser atualizada. Em relação a esses deveres, está lá explícito o que é que cada um representa? Portanto, Não, o que é isso do Não respeito? está. Depois têm que ser determinados, e a doutrina faz esse trabalho, e também os acordos também dos vem tribunais. mudado, que vem. Tem, E também tem que por ser exemplo, aferido caso a caso, porque a caso a fidelidade, caso. por exemplo, pode ser, se demonstrares, por exemplo, que o casal tinha uma relação aberta, então a fidelidade aqui não tem a ver com as Com a relações. exclusividade das relações sexuais entre eles. Será outro conceito de fidelidade, não é? Exatamente. Naquele casal. Pronto. Mas efetivamente, quando foi feito o Código Civil, existiam estes cinco deveres: o respeito, a cooperação, a assistência, a fidelidade e coabitação, e que depois eram determinados pela doutrina e depois também pela jurisprudência, pelos tribunais, quando aqui estivesse em causa a sua violação. Isto também gera outro tipo de questões e gera outro tipo de problemas. Por exemplo, o direito de coabitação implica a comunhão de cama e mesa e de teto, e isso implica uma obrigatoriedade de manter relações sexuais com outra pessoa. Isto
Isto de acordo com aquilo que se... foi a que raiz que levou, Exatamente, a que raiz. levou à elaboração deste preceito legal que está cá e que está em vigor. Ora, exatamente. E como é que nós conciliamos isso com o consentimento? Sim, exatamente. Por um lado, estás a incumprir um dever conjugal se te recusas a ter relações sexuais com o teu cônjuge, e por outro lado, os direitos de personalidade dizem que tu tens o direito de escolher ou não ter relações sexuais naquele momento. E, portanto, uma violação reiterada do dever de coabitação, que pode ser o dever de manter relações sexuais com o cônjuge, pode gerar aqui uma quebra do dever de casamento. Felizmente, desde 2008 que nós já não temos os divórcios com culpa, portanto, mas efetivamente a falta de manutenção de relações sexuais terá sido causa de pedir de muitos processos de divórcio no passado. E foi. Que isto neste momento é só estranho, quer dizer, dentro do próprio casamento apesar das pessoas serem casadas, não faz sentido a manutenção desse dever, não é? O contrato de casamento para ser cumprido, não é? Para ser cumprido, claro. Pressupõe a manutenção das relações sexuais, sim. Ou seja... Mas é curioso, mas não pressupõe a manutenção do afeto ou do amor, não é? Também não, há um dever de respeito. Há um dever de respeito. E aí que para vocês encaixa, é no respeito que para vocês... Olha, eu aqui a fazer uma coisa tão bonita. Vocês... Eu tenho este entendimento, mas é sempre um entendimento muito próprio, não é? Porque isto fica depois muito ao critério de quem está a julgar. Eu entendo que no casamento o respeito, nos casamentos de hoje em dia, pressupõe-se que tem que haver amor, e amor tem que haver, é aqui que encaixa, quer na fidelidade, quer no respeito, encaixa o amor, não é? Certo. Mas é sempre, não está é lá, líquido. essa é uma interpretação. É líquido. É minha. É líquido. Mas se for julgado por outra pessoa, pode dizer, não tem que haver amor nenhum, não é? Claro, diz que haja respeito. Desde que não mate, que não insulte, não tem que haver amor. Não é? É o dever da abstenção. Às raízes aos preâmbulos dos diplomas falam em amor e falam que o contrato de casamento na nossa sociedade atual, tu vais lá já em 1900, o Ruboré de Sampaio Melo falava que o casamento da época assentava no amor, não é? na relação afetiva. O que é interessante. É interessante, não é? Não, é que o casamento começou por ser um sacramento e de repente passa a... Portanto, só tinha tutela religiosa e de repente passa a ter uma tutela civil e é encarado como um contrato. E agora, neste momento, é o quê? Continua a ser um contrato, mas claramente tem que ser atualizado aqui relativamente aos deveres e às implicações que tem. Porque parece-me, isto é a minha opinião pessoalíssima, que já não está a dar resposta à atual sociedade. É uma sociedade demasiado fluida, acho que é o Zygmunt Bauman que fala na sociedade líquida. De facto, temos uma sociedade líquida em que já é difícil encarar o casamento como um contrato eterno, ou tendencialmente vitalício. São raros. E, portanto, toda esta construção do casamento foi pensada para, no fundo, o casamento ser dissolvido por morte e não por divórcio. Os casamentos acabam, todos, ou por morte ou por divórcio acabam. Boa, Catarina, boa. Sabes que isso era um tema que eu e a Marcela já tínhamos abordado. Quando foi do lançamento do livro, eu pus a hipótese de tocar nesse assunto, exatamente por aí, que é todas as relações acabam, é inevitável, todas, ou por separação ou por morte. E que ambos os temas continuam a ser um bocadinho tabu. Começámos a conversa com o dinheiro e a morte são tabu, o sexo também era, agora é menos, é mais fácil falar de sexo. Acho que neste momento custa muito mais falar sobre morte e dinheiro do que sobre sexo. Portanto. Exatamente, não é? Mesmo à mesa de jantar entre todos, se vier o assunto sexo, enfim... pode haver assim, mas leva-se falar de morte e de dinheiro. É de mau tão, é de mau gosto. Ui, que coisa horrível agora de pensar na minha própria morte e na minha própria finitude. Sim, ao falar quanto é que cada um ganha, quanto é que. Não é pronto, isso não são assuntos, não. Portanto, é o último tabu. E efetivamente todos os casamentos vão acabar. E eu acho que a tutela que atualmente a nossa legislação faz é ainda muito no sentido de pensar que são eternos. Portanto,
faz muito sentido, e acho que é uma coisa que tem que ser pensada. Não sei se o legislador estará muito para isso, mas acho que faz todo sentido voltar aqui a dar uma volta também aqui aos regimes de bens, aos próprios deveres, às próprias responsabilidades por dívidas entre os cônjuges, e também à questão sucessória, porque nós em 2018 passamos a ter aqui uma possibilidade dos cônjuges renunciarem reciprocamente à condição de herdeiros um do outro. Ou seja, casam na mesma, têm os deveres conjugais na mesma, mas já podem renunciar a serem herdeiros um do outro. Isto é aquela situação que faz algum sentido ser uma opção em cima da mesa quando existem filhos prévios de relações anteriores que de alguma forma poderiam ficar afetados no caso deste novo casamento portanto, no caso do viúvo, que não tem uma relação familiar e de laços de sangue com esses filhos, passar a ser herdeiro do falecido. E, portanto, faz algum sentido, efetivamente, quando em segundos casamentos, ou em que existe património relevante e que existem filhos de anteriores relações, pensar, portanto, aqui nesta condição da renúncia recíproca da condição de herdeiro um do outro. E, nesse caso, isso também é escolhido nas convenções antinupciais. Okay? Também tem que ser escolhido previamente antes do casamento. Isso foi a única, que eu me recordo, é a única alteração de relevo que nós temos aqui nos últimos 10 anos. Nos últimos Mas 10 os anos. filhos mantêm-se como herdeiros. Claro, Sim, sim. sim, sim. Sim, isso Mesmo sempre. novos Mal filhos. seria, Mafalda. Claro, Pronto, ainda sempre. tá, deixa-me perceber. Sempre. Pronto, ok. São sempre. Mas deixa o marido, ou a mulher, ou seja, o outro cônjuge deixa de ser herdeiro. Portanto, não há aqui o aproveitamento. Às vezes até havia aquela situação dos filhos bloquearem uma nova união. Porque eu não quero aquela pessoa, porque depois o meu pai morre, a minha mãe morre, e ele também vai buscar e também é interessado e é herdeiro numa eventual partilha. Com essa renúncia recíproca, naturalmente só se casam por amor e não por interesse. Ok, sim. Então agora fizeste assim um sorriso Claro. maroto, Catarina. Não, eu sou uma romântica, eu continuo uma romântica, não me interpretem mal, não é por trabalhar com isto todos os dias que deixo de acreditar que as relações são profícuas e são benéficas para as pessoas. Acho que continuamos a fazer todo o sentido. Acho que é simplesmente coisas que têm que ser faladas. E retirar daqui esta parte tabu. Estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, Catarina. Já? Ok. Já, é correr. Qual era mais um tópico que podia ser muito, muito útil e interessante trazermos aqui para esta reta final? Olha, para mim acho que é efetivamente a questão da escolha entre união de facto e casamento. E perceber que a união de facto é diferente do casamento. Não é um casamento sem papéis. Tem consequências diferentes a nível jurídico, a nível patrimonial, e isso tem que ser muito bem pensado. E eu acho que ultimamente, acho que li há pouco tempo também uma reportagem sobre isso, numa das revistas, na Visão talvez, que portanto há aqui um boom de quarentões e de cinquentões que vivem em união de facto há décadas e que decidiram casar, precisamente porque perceberam portanto, que aqui há consequências práticas diferentes da união de facto face ao casamento. Acho que isso é importante destrinçar, perceber isso e acolher e decidir em casal o que é que faz mais sentido. Há imensas opções, mesmo dentro do próprio casamento, como já falamos, entre regimes patrimoniais, renúncias às condições de herdeiros, que podem na mesma assegurar as mesmas questões da união de facto, mas com maior segurança em caso de morte. Portanto, acho que isso deve ser discutido e pensado em casal. E depois também acho que, por outro lado, perceber que a união de facto, apesar de ter uma aparência de casamento, é efetivamente uma situação que não é o casamento, é apenas uma condição análoga à dos cônjuges, como diz a lei. Portanto, é quase uma cópia do casamento, mas sem ter essa tutela jurídica tão própria. Por exemplo, não existe aqui o direito de fidelidade, não existe aqui o direito desculpem, o dever de fidelidade ou o dever tão marcado, não há aqueles deveres conjugais. Portanto, no caso de haver aqui uma quebra do dever de fidelidade, isso não implica aqui uma quebra necessária da união de facto.
E há uma coisa que eu também noto, é no caso das rupturas, acho que é muito mais difícil, no caso de uma união de facto, estabelecer precisamente o fim daquela união de facto. Porque o casamento implica uma ida o fim do casamento implica uma ida à conservatória e há ali uma data do final daquela relação. Às vezes, numa união de facto, não é tão líquido estabelecer a mesma situação, porque nunca existiu uma alteração de estado civil dos cônjuges, continuam solteiros, ou divorciados, ou viúvos, ou seja o que for, e portanto não há aquela. Acho que não há aquela percepção da alteração de uma forma tão marcada como existe num divórcio. Pelo menos eu percebo isso. No caso dessas rupturas, que muitas vezes não há aquela diferença, alteração de circunstância. Agora sou uma pessoa livre, parece-me. Eu que nunca vivi em união de facto, portanto, também nunca sofri aqui um final de união de facto, mas daquilo que eu vou acompanhando parece-me que é difícil perceber exatamente aqui quando é que acaba. Não há esse ritual, tal como Não há o ritual do início, também não há o fim. ritual do fim, não é? Não há aquela troca de alianças e não há o sair à conservatória dizer cada um vai para o seu lado. Acho que é mais difícil estabelecer aqui o final e o Eu acho que a união de facto e o casamento pode dar a origem aqui a outro episódio que tinha. Eu estou aqui a manter-me calada, que é para não desviar aqui, não nos perdermos mais, porque de facto estamos mesmo a chegar ao fim. Mas acho que seria interessante voltarmos à conversa sobre o casamento e a união de facto. Acho que temos... Claro, temos pano para mangas, não é? Temos. Temos pano para mangas, sim. Obrigada. Acho que trouxeste aqui reflexões muito importantes e interessantes e urgentes. Fazer uma petição. Temos que fazer uma petição. Agradeço e voltaremos com certeza a voltar a falar aqui. Eu é que agradeço esta oportunidade também para pensar sobre estes assuntos, porque acabam por ser quase uma rotina do meu dia-a-dia, mas nunca os tinha pensado de uma forma tão funda e desta maneira, para fazer aqui a ponte entre a sociedade e aqui o direito, porque isto são coisas que acabamos por aplicar quase de forma mecânica e portanto esta reflexão que estou aqui a fazer convosco permitiu-me também fazer aqui a ponte para o lado afetivo e também para o lado social e perceber se realmente nós estamos bem servidos ou não com a atual legislação que temos do direito civil, nomeadamente de casamento e de união de facto e mesmo das próprias sucessões. Portanto, agradeço-vos mesmo a oportunidade que eu tive de crescer aqui um bocadinho como profissional e também como cidadã. Foi um gosto estar aqui convosco. Catarina. Muito obrigada. Obrigada, Catarina. Obrigada eu.